Olá pessoal, estamos aqui para mais uma atividade online, dessa vez para a gente conversar um pouco, né, sobre arcos de ilha e também na caracterização dos estratovulcões que se associam, né, a esse tipo de ambiente tectônico. Essa nossa aula faz parte do curso de Petrologia das Rochas Magmáticas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, a gente vai começar definindo, né, o que são os arcos de ilha. Eles representam fundamentalmente um sistema tectônico bastante complexo, onde o que nós temos, né, depois do seu processo de instalação e evolução é um conjunto de ilhas oceânicas que se mostram colocadas, né, dispersas, dispostas, sob forma de um arco, e que se formam em zonas onde há o encontro de duas placas tectônicas oceânicas. Okay? Uma dessas placas, ela mergulha, né, sobre a outra placa oceânica, e com base nisso, né, em função disso, nós temos um processo de fusão parcial e os magmas resultantes acabam por ascender à superfície, originando as ilhas, né, essas ilhas que formam então esses arcos. Esses locais, eles são locais de extensivo vulcanismo, né, a quantidade de aparelhos vulcânicos e de atividade vulcânica é muito grande, tá certo? Então a gente pode meio que resumir um arco de ilha como correspondendo a um ambiente tectônico, né, onde ocorre uma subducção que envolve apenas placas de composição oceânica, sendo que uma delas é subductada, né, sob a outra. Essas regiões, portanto, são aquelas que eventualmente também são chamadas de arcos vulcânicos. Então, a rigor, esses arcos vulcânicos, né, ou arcos de ilha, eles correspondem a esses agrupamentos, né, dessas ilhas formadas por essa atividade vulcânica e que ficam, portanto, dispostas, né, ao longo da formação desse arco, como esse esquetezinho aqui tenta mostrar. Está aqui a zona de subducção, duas placas oceânicas, uma que está subductando, e a partir da subducção dessa placa oceânica, a atividade na estenosfera começa, né, com a geração de magmas. Esses magmas acabam por ascender e acabam por formar essas nossas ilhas, tá certo? Esse vulcanismo, né, que ocorre nessa região, ele é essencialmente de composição andesítica, mas ele não é só andesítico, né? Ele também tem magmatismo basáltico bastante restrito e tem magmatismo também mais ácido. E os vulcões que se posicionam ao longo dessas zonas de subducção, eles são os tais estratovulcões. A gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Com relação aos magmas, né, como eu havia falado, há uma grande variação na composição desses magmas, dos magmas que são gerados nessa região, né? Há o predomínio dos magmas andesíticos, mas nós podemos ter a ocorrência desde os magmas básicos, bastante subordinados em termos de volume, até os magmas ácidos, esses até mais presentes em volume do que os próprios magmas básicos, tá? E obviamente, como nós estamos tratando de um ambiente onde nós temos uma subducção, a cunha acrecionária, né, nosso material que fica ali aprisionado na trincheira e é subductado para regiões mais profundas, ele é determinante para modelar a composição desses magmas, né? Dependendo da tipologia desse material presente na cunha acrecionária, vai haver uma maior ou uma menor facilitação na geração dos produtos magmáticos. Bom,
Aqui a gente tem um esquete, né, mais amplo, onde a gente vê uma subducção relativa a arcos magmáticos continentais, que nós já conversamos, né, que é o tipo andino. Nesse esquete a gente tem uma dorsal oceânica, e aqui então estaria o nosso arco de ilha, o nosso arco insular também, como eventualmente é chamado, tá? Onde então há a subducção de uma placa oceânica por baixo de uma outra placa oceânica, tá? Então, nessa região, a presença desse material, né, acrecionário, ele junto com as sequências vulcano-sedimentares, acaba por gerar um material de mais baixa densidade, né, do que efetivamente a crosta oceânica formada essencialmente por basaltos, né, bem como os gabros que vão se situar na parte mais inferior dessa própria crosta oceânica. Então há uma tendência, né, à preservação desse material de menor densidade, e na essência são eles, né, esses materiais que vão formar essas ilhas vulcânicas, tá certo? E esses aparelhos vulcânicos a elas associados. Portanto, é essa diferença na densidade, né, do material que é produzido, né, nessa região a partir do processo de subducção instalado, que vai fazer com que surjam essas massas continentais de composição intermediária e que vão, por conta de ter uma densidade menor, flutuar, né, nessa placa oceânica não subductada, gerando então esses relevos positivos, que são essencialmente as ilhas e que, por sua vez, são formadas essencialmente ou por aparelhos vulcânicos ou por aparelhos vulcânicos e material a eles associado. Essas estruturas, elas são bastante impactantes, estão espalhadas aí, né, pela Terra toda, e a gente separou aqui 4 exemplos, né, que são relativamente fáceis de serem identificados se a gente pegar aí um mapa, né, do globo terrestre, ou mesmo o Google Earth ou o Google Maps, dá perfeitamente para a gente identificar esse tipo de estrutura. Então a gente separou o Arco das Aleutas, Alasca, está lá no Oceano Pacífico, bem ao norte, no Oceano Pacífico, né? O Arco de Kuril, Kamchatka, que fica também no Oceano Pacífico, um pouco, até relativamente próximo, é quase que uma continuidade do Arco de Aleutas, só que um pouquinho mais para baixo, pegando ali o Mar do Japão. O Arco das Filipinas, né? Já ali no Sudeste Asiático, no Oceano Pacífico, né, que é um arco bastante, digamos assim, impactante, né, porque existem ali países, né, que estão em cima desse arco, né, Filipinas, Indonésia, por exemplo, né, e que sofrem muito por conta da atividade vulcânica e também dos terremotos provocados pelas manifestações desse arco. E o Arco das Marianas, né, que é muito famoso por ser aquele onde nós temos, né, a zona mais profunda nos oceanos, né, que é a Fossa das Marianas. Tá? Ele fica bem no centro, lá, no centro, basicamente no centro do Oceano Pacífico, né, e tem uma série de pequenas ilhas, não muito grandes, mas uma série de pequenas ilhas que marcam a presença desses arcos. A gente aqui, né, pegando aqui uma imagem do Google Earth, a gente pode ver, portanto, esses arcos, né, em imagem. Né? Então está aqui o Arco das Marianas, ó, né? Está aqui a ilha de Guam, as Ilhas Marianas do Norte, são pequenas ilhotas que afloram, né, no Oceano Pacífico. Né? Aqui está o Mar das Filipinas. Aqui a gente já vê, ó, o Arco das Filipinas, já bem mais desenvolvido, ou seja, já com muito mais material crustal, né, tipicamente crustal, quando comparado com arcos da Mariana. Então, comparativamente, isso aqui é um arco mais evoluído, né,
Esse aqui é um arco menos evoluído, mais jovem. Aqui o Arco das Marianas no detalhe, tá certo? Essa é a Fossa das Marianas, onde a gente tem as maiores profundidades conhecidas no globo terrestre, tá? E aqui as pequenas ilhas que formam esses arcos. Aqui o Arco das Aleutas, né? Aleutas são essas ilhas aqui, né? Aqui é o Alasca, e aqui já é a Rússia, né? E aqui um enorme arco, né, que pega toda essa parte aqui, uma subducção bastante impressionante, já com toda essa parte aqui crustal relativamente desenvolvida, né, uma sequência de ilhas aqui bastante grande. Aqui o Arco das Kurilas, que ele meio que emenda aqui no Arco das Aleutas, isso aqui ainda é o Arco das Aleutas. Aqui está o Arco das Kurilas, isso aqui já é território japonês, né? Aqui é território russo, e aqui está a grande fossa associada a esse Arco das Kurilas. E do ponto de vista do magmatismo, né, que a gente pode associar a esses arcos de ilha, a gente tem que a maior parte desses magmas, obviamente, são representantes da fusão parcial da placa subductada, ou seja, um sistema muito parecido com aquele que nós já estudamos em relação aos arcos magmáticos continentais. A placa subductante, né, ela, de certa forma, carrega para zonas profundas o material da cunha crescionária e, com isso, modifica as condições, né, de subsuperfície, permitindo que haja um processo de fusão parcial mais intensivo. Tá? Então, na verdade, não é diferente, né, do ponto de vista geral, daquilo que acontece na formação, na geração dos magmas em arcos magmáticos continentais, tá certo? Insisto, né, que nesse caso, como nós estamos trabalhando com uma placa subductante que tem uma composição muito similar à placa que não subducta, a diferença, né, que permite a formação, inclusive, dessas ilhas oceânicas, né, é exatamente um material que vai ser diversificado, e sendo diversificado vai se mostrar menos denso, portanto, com uma tendência de ascensão, e a partir do momento que esse material ascende a essas zonas mais superficiais, por serem menos densos, eles passam a se preservar em relação ao material mais denso que continua afundando, tá certo? Quando esse material consegue chegar em zonas superficiais, obviamente, instala-se então um processo de aparelhos vulcânicos, né? E, obviamente, o vulcanismo fica ativo, né? Insisto, toda essa área, né, de arcos de ilha tem um vulcanismo bastante extensivo, bastante importante. Tá? E no limite, né, lembrando que como essas placas, né, oceânicas que subductam são muito densas, né, a tendência à formação dessa zona de trincheira muito profunda é algo bastante relevante, e, novamente, né, chama a atenção lá para a Fossa das Marianas, né, onde estão as maiores profundidades conhecidas em qualquer um dos oceanos, tá certo? Novamente, também insisto que todo esse processo, né, que facilita, né, a fusão, né, desse material em subcrosta, ele é facilitado pelo aporte de material crustal sedimentar aqui da trincheira, né, que é carregado para essas zonas mais profundas e, com isso, diminui, né, faz com que a geoterma se modifique e a curva líquidos seja trazida para temperaturas mais baixas, facilitando o processo de fusão parcial. Nessa imagem, né, colocada toda a superfície terrestre, a gente tem as marcações dos vários arcos, nesse caso aqui, tanto os arcos de ilhas oceânicas quanto os arcos continentais. E o que a gente observa? Então, aqui os arcos
de ilha. Está aqui o Aleuta, né, o Arco das Aleutas, o Arco das Marianas, o Arco de Curil, aqui o Arco de Sunda, aqui o Arco de Tonga, Kermadec, e a gente tem aqui os arcos magmáticos, aqui os Andes, né, aqui a parte central da América Central, aqui as Rochosas e as Cascades, aqui um arco de ilha ali no Caribe, e aqui uma mistura de arcos de ilha com arco continental que atravessa toda essa parte da Europa seguindo para a Ásia. Tá? Então, reforçando mais uma vez, nós temos arcos de ilhas quando nós temos uma colisão de placa oceânica com outra placa oceânica. Tá? Nesse caso, então, a partir dessa colisão, nós vamos formar arcos de ilhas vulcânicas ou arcos vulcânicos. Quando nós temos colisão de uma placa oceânica com uma placa continental, aí nós vamos ter a formação de um arco magmático continental. Ok? Bom, devemos lembrar que o magmatismo, né, associado aos arcos de ilha, né, a esse ambiente de arcos de ilha, ele está associado a processos de subducção. Isso é fato. A composição desses magmas, né, no ambiente desse tipo, vai ser extremamente variável e nós vamos ter a possibilidade, inclusive, de ter câmaras magmáticas, né, que vão servir de alojamento para magmas de diferentes composições, que podem variar desde os magmas basálticos até magmas riolíticos, mas com predominância dos tipos intermediários, que são os magmas andesíticos, certo? Então, os basaltos sempre em menor volume, os andesitos em volume mais expressivo, e os dacitos, riodacitos e riolitos, que seriam os tipos mais ácidos, também num volume razoável, mas menor, bem menor do que o material intermediário andesítico. E por conta disso, né, por conta dessa característica, o vulcanismo que vai estar associado a esse tipo de magmatismo, ele vai ser um vulcanismo explosivo, né, por conta de ser um vulcanismo de composição intermediária ácida, portanto, já com materiais mais ricos em material volátil, né, e com base, né, nessa característica, nós teremos a formação de estratovulcões, ou também chamados de vulcões compostos, né, que são grandes estruturas erguidas a partir da multiplicidade, né, de atividade vulcânica, onde então vão se misturar fluxos de lavas, né, lavas viscosas, portanto não são fluxos muito que viajem, né, que se movam para áreas muito distantes da sua área de formação ou de extravasamento, tá? Junto com muito material piroclástico, fruto, portanto, dessa atividade associada a esse processo explosivo. Bom, a gente caracterizou o ambiente, vamos agora, então, caracterizar a tipologia desse vulcanismo, né, desse magmatismo, associado a esse ambiente, tanto de arcos de ilha, quanto também, eventualmente, desses arcos magmáticos continentais, né, porque esses aparelhos vulcânicos do tipo estratovulcões são associados aos dois tipos de arcos, tá? Então, na verdade, vale para um, vale para o outro também, que são a principal representação, né, do ponto de vista de estruturas, são os vulcões cônicos, né, os vulcões denominados de estratovulcões ou vulcões compostos. Eles são chamados de estratovulcões ou vulcões compostos exatamente porque eles são erguidos, né, a partir de uma interdigitação de corrida de material, né, corrida de lava, né, portanto, às vezes também de lava ou laar, né, que seria uma lava misturada com neve, associada aos depósitos piroclásticos que são extremamente comuns a esses vulcões. Aqui um exemplo, né, um exemplo clássico, que é o Monte Santa Helena, no norte dos Estados Unidos. Bem,
Como eu já falei ali atrás, esses vulcões são denominados também de vulcões compostos, né, por conta dessa mistura de estratos, né, ou seja, de uma composição, né, de uma construção, melhor dizendo, de uma estrutura que leva em consideração tanto o material, a deposição de material piroclástico, quanto também do material associado a fluxos de lavas que podem estar presentes. Eles têm como uma característica quase que permanente, né, um perfil bastante íngreme, com uma cratera formada no seu cume, na parte mais superior, evidentemente, do aparelho. Tá? E intervalos periódicos de erupções explosivas e erupções efusivas, que são menos frequentes. Né? Quando essas estruturas, né, dessas crateras entram em colapso, né, aí nós temos a formação de uma caldeira. Isso acontece quando a atividade vulcânica, né, meio que esvazia, né, a área de alojamento do magma em subsuperfície, e aí o peso, né, desse material que agora está em superfície acaba solapando, né, essa estrutura e toda a estrutura entra em ruptura, formando, portanto, uma caldeira. Um exemplo clássico disso é a denominada Crater Lake, né, que é o lago da cratera, né, como o nome está dizendo, que exemplifica bem uma situação como essa. Não custa dizer, né, que a lava, né, associada a esses estratovulcões, ela normalmente esfria e, obviamente, se cristaliza, né, ou se consolida antes de se espalhar, antes de chegar efetivamente na parte superior do vulcão, né, para poder extravasar. Já que é uma estrutura mais longa, então o caminho é mais longo, a chance, e esse material é um material já mais frio e mais viscoso, obviamente que a chance dele se consolidar dentro da estrutura acaba sendo bastante grande, tá certo? Por conta disso, e por conta da presença, né, também de altos níveis, né, de material volatizante, os níveis de pressão exercido dentro dessa câmara magmática, ou dentro desses necks, desses condutos, né, que estão fazendo com que esse magma ascenda, fica muito grande. E, por vezes, a estrutura do próprio vulcão não é forte o suficiente e entra em colapso. E daí vem, então, o processo explosivo, que pode abrir crateras gigantescas, quilométricas às vezes, ou detonar com uma parcela gigante do vulcão, coisas às vezes até de 1000 metros de espessura. Tá? Então, a atividade vulcânica associada a esses estratovulcões gera um volume de material piroclástico estupidamente grande, gerando com isso consequências drásticas, né, de influência nas áreas que são limítrofes a eles. Como dito, né, pessoal, a associação, né, de fluxos de lavas a esses vulcões é algo bastante incomum por conta da característica dessas lavas, né, serem mais viscosas e, portanto, terem maior dificuldade de fluir, tá certo? Mas sempre há uma ou outra exceção, tá certo? E há registros, né, de fluxos de lavas associados a estratovulcões com até 15 quilômetros, né, de distância da sua área-fonte, tá certo? Insisto, não é comum, mas pode ocorrer. Muito possivelmente, esses fluxos estariam associados, a lavas um pouco menos intermediárias, né, um pouco menos ácidas e um pouco mais básicas, o que facilitaria um pouco a demanda por essa corrida, tá certo? Lembrando que esse tipo de episódio, né, de fluxo de lava contínuo e que atinge regiões bastante distantes do aparelho vulcânico, a gente associa aos vulcões do tipo escudo, né, são aquele vulcanismo mais presente, por exemplo, lá nas Ilhas Havaianas, que não tem a ver a sua formação com esse ambiente que nós estamos agora estudando.
Esses vulcões, estratovulcões, alguns deles são bastante conhecidos e importantes na história da humanidade, exatamente pelos estragos, né, que eles vêm causando ao longo do tempo. Então, certamente, né, todos nós já ouvimos falar no Vesúvio, na Itália, e a destruição que ele causou nas cidades de Pompeia e Herculano, numa mega atividade, né, que acabou por explodir, por arrebentar a maior parte da sua estrutura vulcânica no ano de 79. Também o Krakatoa, né, na ilha de Java, que quando de sua explosão, ali no final do século XIX, ali em 1883, gerou uma explosão catastrófica e que tem-se que talvez tenha produzido, né, a maior sonoridade que o homem, que a humanidade registrou. Ou seja, o barulho da explosão do Krakatoa foi tal que pôde ser ouvida, por exemplo, né, isso é na ilha de Java, portanto lá no Sudeste Asiático, na Europa e até nos Estados Unidos. Mais recentemente, a gente teve nos anos 80, meados dos anos 80, a atividade no Monte Santa Helena, né, nos Estados Unidos, e também do Monte Pinatubo, nas Filipinas, que foram erupções catastróficas, né, no caso do Pinatubo, por conta de muitas mortes associadas, e no caso do Santa Helena, por conta de um volume estupidamente grande de material piroclástico que ascendeu para a atmosfera e que produziu uma crise climática, tá certo, em algumas nações periféricas ali ao redor do Monte Santa Helena, né? Então, vocês vejam que a atividade vulcânica, né, acabou provocando uma mudança local climática ali naquela região do México e de alguns outros países da América Central, o que trouxe consequências econômicas bastante drásticas, não só para eles, mas que acabaram repercutindo em outras nações do ponto de vista econômico. Aqui estão exemplos, né, desses 4 vulcões que foram citados, né? Está aqui o Vesúvio, né? Está aqui o Santa Helena, está aqui o Pinatubo, né? Então vocês vejam que todos eles, olha, tem como, quer dizer, aqui a imagem do Vesúvio, né? Ele está inativo, né? Mas todos os demais, nesse caso aqui, né, a quantidade de poeira, né, a quantidade de cinzas, né, que são despejadas, né, na atmosfera é de uma grandeza, de um volume absolutamente enorme, tá certo? E isso pode ter consequências bastante graves, né, no fluxo de pessoas, por exemplo, né, toda atividade relativa a transporte aéreo fica prejudicada, quanto, obviamente, estando esses vulcões em áreas, digamos, povoadas, né, ou mais densamente povoadas, pode provocar uma quantidade de mortes muito grande. Aqui, né, a atividade não é do Krakatoa, né, mas é do vulcão que é chamado Filho Krakatoa, né, e a gente vê aqui algum fluxo piroclástico descendo, né, a meia encosta, e uma coisa que é muito interessante, né, é a atividade elétrica, né, associada a essas nuvens piroclásticas por conta, né, das correntes, né, que elas geram, né, pelos atritos e pela polaridade, né, do material que está em suspensão. Tá? Então aqui essa foto é bem legal porque ela mostra tanto a atividade, né, acontecendo por rolamento, né, desse material à meia encosta e as bombas, os lápides sendo jogados para áreas mais distantes, além das cinzas que vão atingir, no caso, aí a atmosfera. Esse sketch aqui ele mostra uma estrutura básica, né, de um estratovulcão e de suas características, né? Aqui a gente tem o nosso neck, né, o nosso neck vulcânico, por onde ascende o nosso magma, tá certo? E aqui a construção do aparelho vulcânico.
associado, nesse caso, né, a fluxos de lava, a depósitos de material piroclástico, tá certo? Lembrando que muitas vezes as paredes, né, dessa estrutura pode ser rompida, surgindo então domos de lavas, tá certo? Como eles são muito inclinados, é muito comum a gente ter debris flow, né, no caso avalanche, né, escorregamentos nas suas margens laterais. Como tudo isso aqui, obviamente, está muito quente, a gente tem uma atividade muito grande das fumarolas, e elas são muito importantes na preservação, digamos assim, da estrutura vulcânica, né? Porque elas é que aliviam a tensão e deixam escapar um pouco de todos aqueles voláteis que estão aprisionados, e com isso diminui um pouco, né, a tensão associada às áreas mais internas. E aqui em cima, o material, as cinzas, né, a coluna de erupção, gerando então chuva ácida, gerando pacote de nuvens ardentes, né, que podem se movimentar a velocidades muito grandes. Essas nuvens ardentes já foram medidas viajando a mais de 350 km por hora, tá certo? Então é algo muito perigoso, né, no caso, e ao mesmo tempo indo, dependendo do regime de ventos, né, indo atingir áreas muito distantes, coisas aí de 1000 quilômetros até. Tá? Então, esse conjunto, né, que traz, né, digamos assim, toda a complexidade, né, da formação, né, de um extrato vulcão, e traz também toda a dificuldade que ele provoca, né, a partir do momento em que ele entra em erupção. E aí vocês pensem também no seguinte: aqui nós estamos numa situação ideal onde o magma está conseguindo escapar, né? Ou seja, ele está em erupção. Quando ele não consegue escapar e fica aprisionado, o nível de tensão dentro da câmara aqui e dentro dos condutos aumenta, e aí você tem a explosão catastrófica, que é quando boa parte da estrutura, né, é destruída a partir do momento em que geologicamente, né, a rocha que forma a estrutura vulcânica não mais sustenta a pressão que está sendo exercida pelo magma e pelos voláteis associados a ele dentro da câmara magmática, e acaba levando a uma explosão catastrófica. Tá? É importante também salientar, né, que essas estruturas vulcânicas, elas não ocorrem só em superfície, né? Nas zonas mais profundas do oceano, nós temos também a montagem, né, dessas estruturas, e dependendo do nível de atividade delas e do volume de material que elas movimentam, essas estruturas vão crescendo e eventualmente se transformam em ilhas oceânicas, né? Aqui nesse perfil sísmico, né, a gente pode ver perfeitamente a estruturação, né, cônica, tá certo? Né, de um edifício vulcânico em região profunda, né, já com uma sedimentação mais recente sobre ele. Tá? E aqui no cantinho a gente vê uma outra estrutura vulcânica começando a se estabelecer. Tá? A gente também chama atenção aqui, ó, também uma outra tentando se estabelecer, mostrando que essa atividade, na verdade, né, que a gente vê em superfície, na verdade, o que nós estamos observando em superfície é o efeito, na verdade, de uma situação que ocorre também em subsuperfície, porque representa, na verdade, a resposta tectônica, né, a resposta magmática aos efeitos da subducção que está acontecendo nessas regiões. Bom, vamos aproveitar também para, então, olhar essas estruturas vulcânicas, né, esses estratos vulcões, mas com maior proximidade, numa área de grande complexidade tectônica, né, que é o mar Mediterrâneo. Aqui está a Itália, né, e a gente tem aqui a subdivisão do mar Mediterrâneo, né, no mar Jônico, no mar Adriático e no mar Tirreno.
Essa região toda aqui, ela é muito afetada por movimentos sísmicos, né, por terremotos, e também há uma atividade vulcânica bastante extensiva em toda essa região. Tá? Alguns vulcões bastante conhecidos estão localizados nessa área aqui, onde a gente tem uma complexidade tectônica bastante expressiva e onde essa linha aqui marca uma linha de subducção. Aqui está a cidade de Nápoles, né? E aqui nas proximidades de Nápoles, exatamente aqui nesse pontinho onde a seta está apontando, a gente tem, por exemplo, o Vesúvio. E algumas dessas ilhas aqui está o Etna, por exemplo, que é um outro vulcão também bastante ativo, e assim por diante. O Stromboli também está numa ilhota dessas, né? Então, essas ilhas, elas também são representações, né, de arcos vulcânicos, né, com as mesmas características que a gente vem falando desde o início, né, são associados a um processo de subducção de placas oceânicas, né, com contribuição de sedimentação continental, que faz com que surjam, né, massas continentais que se preservam e onde se instalam essas estruturas vulcânicas. Aqui um detalhe, né? Então a gente tem aqui o Mar Tirreno, tem essas zonas então aqui de colisão, de impacto, tá? Aqui está a cidade de Nápoles, né? E nessa região aqui, ó, tá o nosso amigo Vesúvio, tá certo? Aqui Pompeia, né? Tá nessa região aqui, e esse pontinho aqui mais escuro é o Vesúvio. Basicamente, o que está acontecendo ali é uma situação desse tipo, onde essa massa continental representada pela Itália, né, ela é fruto, né, da construção, né, de uma placa continental a partir da subducção dessa placa africana. Tá? Então, essa placa africana de caráter oceânico, né, está comprimindo, está caindo, está subductando por baixo da placa eurasiana, e com isso você está levantando aqui uma estrutura de arcos magmáticos, de arcos vulcânicos, e esses vulcões que surgem aqui são os tais vulcões compostos, né, os estratovulcões. Uma imagem então aérea, né, do Monte Vesúvio, né, de toda a área, né, que envolve toda essa parte esverdeada. Se a gente for entender, né, a geometria corresponde à parte cônica, né, do vulcão. Está aqui a cratera. Nápoles é uma cidade bastante grande que está aqui próxima. Tá? Aqui está Pompeia, que já foi destruída, né, por uma atividade vulcânica do Vesúvio no ano de 79. E aqui, mais especificamente, né, a cratera é associada a esse vulcão, a esse estratovulcão. O Vesúvio, você pode visitar a cratera. Nesse momento ele é um vulcão que não tem demonstrado assim tanta atividade. A última atividade mais intensa dele aconteceu no final dos anos 1800, em 1883, tá? E aqui você tem, ó, uma estradinha que te permite subir até essa região aqui. Aqui é um posto do Serviço Geológico Italiano, né, que monitora a atividade do vulcão. Então aqui você tem um amplo estacionamento, amplo não, mas tem um estacionamento, e daqui você vai a pé, podendo ver então, né, subir ao longo desse caminho. Você vai vendo as estruturas, você vai vendo a montagem, né, dessa estrutura vulcânica, né, e aí você pode perceber certamente a construção a partir dos fluxos piroclásticos, misturado com algum material que é lava, com bombas, com lápis. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais. E você tem a possibilidade, então, na maior parte das vezes as pessoas param mais ou menos por aqui, mas você pode prosseguir até esse limite aqui onde está essa área de investigação do Serviço Geológico italiano. Tá? Então, basicamente, né, a área de influência, essa aqui é a cratera,
do monte chamado Monte Soma, né, que foi a cratera que explodiu em 79, né, e que provocou o desaparecimento de Pompeia e Herculano. Tá? E essa aqui hoje é uma estrutura dômica dentro dessa cratera maior, tá certo? Que corresponde ao Monte Vesúvio. Isso aqui é para a gente ter exatamente a noção do poder, né, dessa explosão, né? Ou seja, tudo isso aqui que está faltando, a gente poderia projetar, né, de forma cônica para cima, foi destruído e foi transformado em cinza vulcânica, né, em nuvem ardente, em bombas, em lápis, enfim, em material piroclástico que se precipitou ao longo, né, de toda essa região e, no caso das nuvens ardentes, das cinzas, se movimentaram para áreas mais longínquas, inclusive atingindo, então, de uma maneira muito forte e imediata as cidades de Pompeia e Herculano e provocando o desaparecimento, o soterramento dessas cidades. Tá? Então, essa aqui é a nova cratera e essa aqui é a cratera mais antiga, né, associada, então, ao, na época, chamado ou denominado de Monte Soma. Tá? Aqui a gente está num processo, né, de subida, né, para a área mais nova, para o edifício cônico novo do Vesúvio, e aí está aqui uma estradinha, a gente vem por essa estradinha, isso que a gente está vendo aqui é a lateral, né, dessa cratera mais antiga. E aí a gente vê, né, depósitos aqui de fluxo de lava, né, e a gente tem toda essa área, né, correspondendo a depósitos piroclásticos, a tefra, tá certo? E é muito comum, como isso aqui é um material pouco resistente, né, é muito comum a gente ter essa quantidade grande de escorregamentos, né, de deslizamentos dentro dessa estrutura. Tá? Mais um pouco, ainda aqui um fluxo de lavas interno, aqui, né, os depósitos piroclásticos, tá certo? Dentro dessa estrutura externa, né, do atual, né, comparando com o atual aparelho vulcânico do Vesúvio. Aqui, ó, tá vendo? É um estacionamento onde ficam os ônibus, né, e as vans que levam os turistas para fazer a trilha. A partir desse ponto você tem que, se você está em excursão ou em van ou qualquer coisa desse tipo, você tem que ir a pé. E aí, indo a pé, você vai subindo por essa estradinha com vários, né, viewpoints, né, onde você pode admirar a estrutura do vulcão. De novo aqui, de uma forma um pouquinho mais distante, o fluxo de lava nessa parte mais interna, tá? E os depósitos piroclásticos que formam toda essa parede, né, dessa estrutura vulcânica. Tá? Essa parte não é uma parte, entre aspas, hoje ativa. A gente, na verdade, nesse caminhozinho que eu estou mostrando para vocês, a gente está indo em direção à cratera ativa do Vesúvio. E aí, nesse caminho, a gente começa a encontrar o material piroclástico. Né? O que é esse material piroclástico? É uma mistura, tá certo? É uma mistura de coisas de tamanhos diferentes, né, que vão desde cinzas, né, muito finas, lápis, bombas, blocos, como coisas desse tipo que estão mostradas aqui. Né? Bombas, os lápis, né, coisas menores, tá certo? E esse conjunto, né, a gente chama de tefra, que é um depósito piroclástico não consolidado. Isso aqui é tudo muito frouxo. Você andando aí em cima disso é uma dificuldade, porque é como se você estivesse subindo uma duna. Né? Você dá 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente, 3 para trás, porque escorrega muito, porque esse material está todo inconsolidado. E essa tefra, ela corresponde, né, a um ajuntamento desse material, desses fragmentos que foram ejetados, né, e tem formas diferentes, tamanhos diferentes, e misturam tudo. Mistura pedaços de escória, né, os lápis, que são pedaços, são bombas pequenas, né, bombas que são esses artefatos maiores, tá certo?
além de púmice, né, que é um material, são cinzas agregadas, né, material muito vesiculado, né, muito vesicular, e as próprias cinzas, que é o material mais fino. Tá? E todo esse depósito, toda essa tefra, né, todo esse depósito piroclástico, ele, por vezes, como ele tem um significado de estratificação, daí inclusive a gente chamar de estratovulcão, ele representa, na verdade, você consegue estudar a representação das várias vezes em que o vulcão entrou em atividade, porque como é um depósito piroclástico que segue padrões sedimentares, né, de sedimentação aérea, obviamente você pode ter intercalações de materiais mais grossos, com mais médios, com mais finos, e depois, quando essa atividade vulcânica termina e vem outra, novamente você tem materiais grossos, médios, finos e assim por diante. Então você forma um processo de estratificação, né, que pode ser observado ao longo, né, de toda a extensão que você faz, olhando para essas paredes desse aparelho vulcânico. Tá? Bom, continuando então, só para a gente ter uma ideia, está aqui o caminho, né, que vai te levando cada vez para áreas mais superiores, aqui já no aparelho atual, né, no Vesúvio propriamente dito. Né, você vê que tem uma estruturazinha lá em cima, tem um barzinho, pode comprar um postal, coisa desse tipo, mas o mais legal aqui é olhar essa representação. Aquelas primeiras imagens que nós estávamos vendo, nós estávamos olhando nessa direção aqui, e a gente estava vendo essa parede. E aqui está a projeção do que era o edifício vulcânico do Monte Soma. Vocês vejam que ele era muito maior do que o Vesúvio atual, né? Que foi a estrutura vulcânica que em 79 explodiu e depois explodiu mais uma vez em 1883. Aí já, né, com o domo da estrutura vulcânica do Vesúvio já presente. Tá? Então é uma estrutura gigantesca, muito mais alta do que o Vesúvio hoje, e todo esse material que está faltando aqui, ele se transformou exatamente em material piroclástico. Ele se transformou em bombas, em lápides, né, em cinzas, em nuvens ardentes e tal, e que foram levadas para serem depositadas ou na própria região ou para áreas mais longínquas, em função da atividade também do vento, né, que leva essas frações mais finas para áreas mais distantes. Tá? Então, o poder de destruição dessas atividades é absolutamente enorme. Tá? Não vamos nunca esquecer disso. Aqui só para vocês terem uma ideia de como é que se faz a subida, né? Então, tem um caminhozinho bem marcado, tá certo? Bastante seguro, né? Desde que ele não esteja em erupção. E você vai vendo, ao longo do caminho, né? Você vai tendo contato direto, né, com todo esse material que construiu, né, o aparelho vulcânico, que para a gente, né, geólogo, é muito interessante. Tá? E aqui você chega, né, é a visão da boca. Essa é uma visão mais ou menos ali da altura daquela pequena construção que eu mostrei no início, que é onde tem, né, uma construçãozinha de madeira, onde tem alguns aparelhos que faz o monitoramento da atividade do Vesúvio, né, pelo Serviço Geológico Italiano. Então essa é a visão que se tem daquele ponto, né? Essa é a cratera, né? Essa é a cratera, como vocês podem ver, ela está, nesse momento, não está nada acontecendo, né? Não tem uma fumacinha saindo. Essa foi no momento em que eu tive a oportunidade de visitar esse local, mas você vê de maneira muito clara, né, a interdigitação desses materiais piroclásticos que compõem a estrutura do vulcão. E, eventualmente, o estudo dessas colunas te permite saber e permite medir, né, as várias atividades ao longo do tempo, né, que esse vulcão já teve, tá certo? Porque esses depósitos vão ser representativos, né, dessas várias atividades, desses vários momentos em que o vulcão se mostrou ativo. E aqui descendo um pouquinho, né, só um pouquinho,
para dentro da boca propriamente dita do vulcão, né? E aí você vê claramente, né, essa interestratificação, tá certo? Em que os depósitos, né, mais grossos formam a base, tá certo? Que vão migrar para coisas mais finas, que vão de novo ser grossos, cada um desses representando, portanto, uma atividade vulcânica ao longo do tempo, tá? E aqui os materiais mais finos depositados lá dentro, né, como isso é muito inclinado, a inclinação disso aqui beira 90 graus, obviamente que você tem, né, um intemperismo físico, esse material não é consolidado, não é tão consolidado assim, e você tem um intemperismo físico muito forte que provoca, então, uma série de escorregamentos e desabamentos, levando esse material para a parte mais profunda da cratera. Aqui é para a gente ter a noção, né, do tamanho do problema que um vulcão desse pode causar. Nesse caso aqui, a direção do vento favoreceu a cidade de Nápoles, né, tá certo? Que fica para cá. Então, essa é a dinâmica, né, da explosão do ano de 79, que destruiu Pompeia e Herculano. No caso aqui, né, a gente tem Nápoles aqui, ó, mas o vento bateu para cá. E no que bateu para cá, está aqui Pompeia, ó, ele estava bem no núcleo, né, de passagem então, de todo esse material que foi gerado. Tá? Então aqui é muito interessante vocês olharem aqui os dados, porque aqui, ó, é o tamanho do material que foi transportado, né? Então nessa área mais próxima, bombas de até 2 metros, aqui bombas de 1 metro, meio metro e 20 centímetros, né? Então é uma explosão assim de alcance absurdamente grande. E aqui está também uma estimativa, né, da altitude que essa explosão apresentou, né, mostrando que, na verdade, as cinzas podem ter chegado a 20 quilômetros, né, de altitude, portanto, na alta atmosfera, né, nessa primeira fase de explosão, e a continuidade disso, né, um pouco menos, mas ainda assim expressivamente 15 quilômetros e 10 quilômetros. Então, o volume e a potência desse material que foi expelido é um negócio absurdamente grande, né? Aqui tem uma estimativa do tipo de material, né, que foi expelido e depositado, né, em relação ao vulcão e até onde ele atingiu, e aqui um mapa, né, de distribuição, então, mais ou menos aproximado do material, da distribuição desse material ao longo dessas fases de explosão. Tá? Então, vocês vejam aqui está a escala de 20 quilômetros, né? Isso aqui se projeta para cá mais ou menos uns 20 quilômetros, mas vai muito além, né? Aqui para cá já é mar, então o efeito vai diminuindo, né? Mas é extremamente poderosa essa atividade e extremamente danosa também, né? Aqui é para a gente ter uma noção da cidade de Nápoles, né? Lembrando, né, que nessa explosão, nessas duas últimas grandes explosões, os ventos levaram o material do Vesúvio nessa direção, né? Então atingiram menos Nápoles, mas Nápoles também era uma cidade muito menor do que é hoje, né? Hoje Nápoles começa a se aproximar, né, das fraldas do Monte Soma. Essa aqui seria o limite da antiga estrutura vulcânica, e a gente já tem construções aqui próximas, né? Então Nápoles é uma cidade, do ponto de vista, né, de ser afetada por uma atividade catastrófica do Vesúvio, é uma cidade com um potencial enorme de ser afetada por essa atividade. E aqui, ó, uma visão, né, bem clara, isso é Pompeia, lembrando que tudo isso aqui que a gente está vendo como ruínas foi escavado, porque o volume de material soterrou a cidade como um todo. Então tudo que se vê hoje em Pompeia, nessa área de ruínas, foi escavado por arqueólogos, né? Então é um trabalho insano de retirada de material para recuperar a cidade na forma como ela era no ano de 79 depois de Cristo. E aqui está o Vesúvio, tá certo? E a boca dele arrebentada.
tá? Então essa é uma visão que mostra o poder destrutivo e a distância, né? Isso aqui está mais ou menos a uns 20 quilômetros de distância do cone vulcânico, tá? Então é uma distância bastante significativa. Outra visão de Pompeia aqui, né? O Vesúvio durante o inverno ainda tem isso, né? Ele pode ter neve, né? Então se ele entra em atividade nessa época, ele vai também criar um laar aqui, o que é um problema tão grande quanto o processo explosivo, e aqui as áreas de Pompeia recuperadas a partir das escavações arqueológicas. Eu chamo a atenção, né, para os corpos, né? Na verdade não são corpos, são moldes, tá certo? Porque na verdade a matéria orgânica é dissolvida, né? E permanece apenas o molde, né, das cinzas, né, que comeram aí, digamos assim, toda a matéria orgânica. E é estimado que o tempo, né, entre a explosão e a chegada dessas nuvens ardentes em Pompeia foi extremamente rápido, coisa de 10 a 15 segundos, ou seja, por isso que, e foi à noite. Então você tem uma quantidade de corpos, né, corpos, de novo, estou chamando de corpos, mas são moldes, né, recuperados, de muitas pessoas dormindo, né, porque na verdade não houve nem tempo de acordar. Assim que explodiu, a nuvem ardente já chegou, já passou por cima e já como é que eu diria, calcificou, né, toda a matéria orgânica, né, substituiu toda a matéria orgânica. Então a gente tem situações, por exemplo, dramáticas como essas aqui, né, que foram recuperadas a partir da escavação, tá? Bom, então, caminhando aí para finalizar, a gente pode fazer assim uma grande reflexão, né, sobre a questão dos magmas que geram esses estratovulcões. E aí, lembrando que esses estratovulcões, eles tanto refletem o magmatismo nos arcos de ilha, quanto nos arcos magmáticos continentais, tá? Os dois tipos de arcos geram a mesma tipologia de vulcões, que são esses vulcões compostos. Então, a gente já, agora indo para essa finalização, a gente tem que lembrar que a geração desse magma está associado, né, à subducção da placa, né, de uma placa oceânica, que no caso de formação dos arcos de ilha oceânica está associado à subducção por baixo de uma outra placa oceânica, que no caso dos arcos magmáticos continentais, por baixo de uma crosta continental. A cunha acrecional tem um fator tremendamente importante, porque ela vai, de certa forma, contaminar essas áreas mais profundas e, com isso, rebaixar o ponto de fusão, né, a geoterma, facilitando a geração das fusões parciais, né, e gerando, então, a possibilidade, né, de um magmatismo ser, dessa geração de magma, né, desse magmatismo ser relativamente intenso, e muito desse material vai conseguir ascender até níveis de superfície, outra grande quantidade vai ficar aprisionada, formando corpos plutônicos, né? Esse magma gerado nessas zonas mais profundas vai ter que atravessar a crosta para poder, obviamente, aparecer em superfície. E aí, lembrando, quando você tem um choque de duas crostas oceânicas, é mais fácil dele percorrer o caminho, porque o caminho é mais curto, do que quando ele tem que percorrer a crosta continental, que é mais espessada, tá certo? Essas regiões onde esse magma vai se acumular já vão mostrar uma pressão mais baixa, porque essas câmaras já vão estar mais próximas à superfície, e isso vai fazer com que os voláteis comecem a se dissolver, tá certo? Aquele material que estava dissolvido começa a se separar e começa a tensionar as paredes dessas rochas encaixantes. E lembrando também que esses magmas, por conta dessa contaminação crustal, eles são mais viscosos, tá certo? E eles sendo mais viscosos, a sua ascensão é mais lenta, é mais dificultada, tá certo?
e isso pode provocar o acúmulo deles em regiões profundas, onde eles vão cristalizar e formar corpos plutônicos, ou em regiões mais próximas à superfície, onde, na verdade, eles, por conta de um processo de cristalização, consolidação que vai acontecendo, eles vão ficar meio que aprisionados e tensionados por esses voláteis que começam a se dissolver. Quando essa pressão gerada, né, atinge pontos críticos, né, esses pontos críticos seriam considerados em relação à capacidade que o aparelho lateral, né, que as rochas encaixantes têm de absorver essa tensão. No momento que você chega e ultrapassa esse limite, vai haver a ruptura, e havendo a ruptura, vai haver a desconstrução desses aparelhos aonde esses magmas estão encaixados, gerando uma explosão violenta, né, e com isso destruindo boa parte, se não a totalidade do aparelho vulcânico previamente existente. Lembrando, né, que a repetição continuada dessa atividade enquanto essa ação tectônica, né, tiver ativa, que vai fazer com que o vulcão, esse extrato vulcão, cresça, né, e ganhe essa característica de vulcão composto, porque ele vai ser composto exatamente pela associação de fluxos de lavas que não vão muito longe por conta da viscosidade do magma, em junção com os depósitos piroclásticos, né, a tefra que vai se acumular. Na verdade, essa interdigitação é que provoca, então, a construção desse aparelho vulcânico, e esse aparelho vulcânico ganha essa forma cônica, né, e ganha, né, altura bastante expressiva em relação às demais estruturas que são formadas, tá certo? E, de novo, né, quando esse material não consegue ascender e fica aprisionado ao longo do conduto, vai gerar uma sobrepressão que pode ser suficiente para arrebentar, se não a totalidade do aparelho vulcânico, pelo menos abrir caminho por alguma parte do aparelho vulcânico para aliviar essa tensão. Então, na verdade, tanto você pode ter a quebra, né, geral numa parte superior, né, desses aparelhos vulcânicos, como só uma parte lateral. Exemplos disso: quebra total, a gente acabou de ver lá o Monte Somma, lá, que hoje está representado pelo Vesúvio no centro. Quebra lateral, se vocês voltarem os slides lá mais para trás, é só olhar a primeira imagem que eu coloquei para falar de extrato vulcão, que mostra o Monte Santa Helena, que não rompeu a totalidade, rompeu uma parte lateral da estrutura vulcânica. Tá? Outra coisa que é extremamente perigosa, né, e se associa, né, a esse tipo de vulcanismo, são os laars, né, e, obviamente, a atividade piroclástica. Tá? Esses estratovulcões estão associados, portanto, a essas lavas viscosas que fluem de maneira lenta, né? Mas a gente tem exceção. Uma exceção é esse vulcão lá no centro da África, né? O Nyaragongo, que gera uma lava extremamente fluida, tá? Extremamente fluida, porque produz uma lava de baixíssimo teor em sílica. Tá? É um vulcão associado à atividade de ruptura do rift africano numa fase bem inicial, portanto, ele extremamente enriquecido em material volátil, né? E com isso ele também pobre em sílica, né? O material dele é pobre em sílica, porque ele é fruto da fusão dos materiais mais hidratados que estão ali na parte superior, né, dessa feição crustal. Essa é uma exceção e é um tipo de vulcanismo que você só consegue identificar nessa fase inicial do rift. Tá? Então são magmas extremamente fluidos, tá certo? E que, na verdade, se movimentam, né, com uma velocidade bastante espantosa, podendo chegar até 100 km por hora.
tá? Que é um negócio absurdo. Tá? Mas, de novo, isso é uma exceção. Tá? Bom, certamente o material assim mais perigoso, né, em termos de afetar, né, as populações são os laars. Os laars são mud flows, né, são fluxos, né, de lama que ocorrem, na maior parte das vezes, por conta da presença de geleiras, né, no topo dessas estruturas vulcânicas, né, que, insisto, são muito altas, e o degelo desse material, às vezes provocado por uma pequena atividade ou por um pequeno sismo na estrutura vulcânica, né, associado à estrutura vulcânica, vai fazer com que todo aquele gelo, ou pelo menos boa parte dele, derreta, e no que ele derrete, ele começa a carregar, ele se mistura, né, com os materiais inconsolidados, com os piroclastos inconsolidados, gerando um volume absurdamente grande e absurdamente destrutivo por conta da sua forte mobilidade. Tá? Então ele ganha muita velocidade e tem uma força estupidamente grande e vai simplesmente destruindo tudo que tiver pela frente. Para vocês terem uma ideia, uma das mais significativas, um dos mais significativos acontecimentos associados ao Laar aconteceu em 1985, quando uma pequena erupção num vulcão chamado Nevado del Ruiz, na Colômbia, né, provocou um laar que foi atingir a cidade mais próxima ao vulcão, a cidade de Armero. Para vocês terem uma ideia, essa cidade estava a cerca de 30 quilômetros da estrutura do vulcão, e Armero praticamente desapareceu. 25 mil pessoas perderam a vida em função da movimentação desse laar, que levou pouquíssimo tempo entre o momento em que foi desmobilizado, né, lá no topo, ou que foi mobilizado a atividade, né, lá no topo, e esses 30 quilômetros de distância onde a cidade estava. Praticamente não deu tempo de qualquer tipo de ação, né, que pudesse minimizar o efeito desse acontecimento. Tá? E 25 mil pessoas perderam suas vidas. Está aqui, ó, né, o laar, né, dessa zona do Nevado del Ruiz e a situação da cidade, né, debaixo dessa massa, mistura de material piroclástico com água, tá certo? Que depois a água continua escorrendo e vai sobrar só essa lama, né? Por baixo de tudo isso aqui está a cidade. Isso aqui é a parte, digamos, preservada da cidade. E a gente tem aqui, ó, o Nevado del Ruiz, e aqui, ó, a disseminação dos fluxos desse laar, né, migrando então para a cidade de Armero, aqui, ó, 15 quilômetros. Então Armero está a mais de 30 quilômetros de diferença. E esses fluxos marcados em cinza acompanham, né, na verdade eles acabam por se encaixar em áreas topograficamente favoráveis, né, e na verdade tudo isso aqui é material piroclástico que acabou sendo carregado para áreas mais baixas, tá certo? E pegando, né, essas áreas de rios, né, na própria topografia local, carregaram, facilitaram, né, abriram caminho para que esse laar chegasse bastante longe. Então vocês vejam que nessa área de influência, né, nessa área de influência desse laar, haviam várias localidades, sendo que Armero era a cidade mais importante da região e era uma cidade com 35 a 38 mil habitantes, portanto mais da metade dos habitantes da cidade perderam a vida nesse acontecimento. Tá? E a outra questão que se coloca em termos de dificuldade também, né, de se estar perto, né, de um vulcão desse tipo, obviamente, é o risco associado às explosões propriamente ditas que geram, né, os lápis, as bombas e as cinzas, as nuvens ardentes. Esses materiais eles são
de tamanhos variáveis, né? Na verdade, a classificação deles é em função do tamanho, e essas explosões vulcânicas podem ejetar esse material a distâncias bastante grandes e pode ejetar a alturas muito altas, né? A gente viu lá, é comum que esses materiais ascendam na atmosfera 20, 25 quilômetros e que possam atingir, inclusive, essas bombas, né, distâncias assim de 5, 10 quilômetros de distância, e os lápides mais à frente. E as nuvens ardentes, né, que são aquelas ações, né, de cinzas vulcânicas que se movem muito rapidamente. Eventualmente já foram medidas nuvens ardentes a mais de 250 km por hora no seu deslocamento. Portanto, para quem está próximo, né, para quem vive próximo, a nuvem ardente é a questão mais perigosa de uma forma imediata, porque ela pode atingir a localidade de uma maneira extremamente rápida. Tá? Então, na verdade, né, lembrar que esse tipo de vulcão ele traz, né, a presença dele e a existência, né, de atividade humana, né, seja ela de qualquer intensidade que for, ao seu redor, traz riscos tremendamente fortes, né, para as pessoas, tá certo? Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Na verdade, então, a gente já falou, né, nessas duas aulas inicialmente gravadas sobre atividade tectônica, magmática, tectono-magmática associada aos arcos magmáticos envolvendo uma crosta oceânica e uma crosta continental, e hoje envolvendo uma crosta oceânica e outra crosta oceânica, dois ambientes de subducção, dois ambientes que têm um potencial gerador de magma bastante grande, bastante intenso, com características diferentes, tá certo? Com produtos diferentes, quando tem crosta continental envolvida e quando só tem crosta oceânica envolvida, mas que nos dois casos, né, dividem uma característica que é a presença, então, desses vulcões compostos, desses estratovulcões que são associados ao magmatismo que os dois geram. Magmatismo predominantemente de caráter intermediário, né, um magmatismo mais viscoso, que vai facilitar a construção desses aparelhos vulcânicos e, por conta disso, toda essa estrutura de vulcões compostos que a gente acabou de falar, ou de estratovulcões, como vocês preferirem. Tá bem? É isso. Fico por aqui. Agradeço a paciência e até uma próxima.